porque ela depende fundamentalmente das condições que o rio estiver, que nesse caso é a regularização do sistema Cantareira, e que no nosso caso, mais ainda, que foi uma regra que a gente conseguiu colocar lá, que é a garantia de 10 metros cúbicos no ponto de captação de Campinas. Essa barragem é muito pequena, ela não cerca o rio, ela não isola o rio, ela tem que manter fluxos hídricos. Então, na eventualidade de uma crise semelhante a 2014, 2015, quem vai garantir água para essa barragem não é essa barragem que vai garantir água para Campinas, é o sistema Cantareira, gente. Então, eu acho muito limitado quando a gente faz uma pergunta correta do ponto de vista individual, mas cuja resposta é geral. E cuja solução, inclusive, depende de considerar uma série de outras circunstâncias, porque senão você vai responder, sim, preciso de uma caixa d'água para colocar aqui na cidade de Campinas. No caso de Campinas, já conversei isso exaustivamente com o Paulo Tínio, se você faz uma reserva de água no mesmo rio, a soma é zero. Se você faz uma reserva de água fora do rio Atibaia, realmente você deixa lá um volume que, numa situação de crise no rio Atibaia, você tem um volume adicional. Agora, fazer um barramento no mesmo rio do rio Atibaia, no mesmo 5 quilômetros para baixo do mesmo trecho de rio onde você tem a captação, não muda nada, só melhora as condições de captação. Se for um barramento para dizer que eu vou melhorar as condições de captação, que eu não vou pegar no leito do rio, vou pegar numa barragem, isso tem sentido. Que aumenta a segurança hídrica do município? Zero. Ele desconsidera, inclusive, a questão da construção da barragem de Pedreira. A barragem de Pedreira está sendo construída e já afeta a APA de Campinas com a justificativa de trazer água para Campinas. Então, se é que se tem que fazer algum movimento em relação à disponibilidade hídrica, não é de fazer uma nova barragem, mas é que se faça com que Pedreira cumpra a finalidade pela qual ela está sendo erguida, que é, entre outras, trazer água para Campinas. Então, eu, mesmo não sendo uma pessoa de experiência na questão ambiental, moro na região, eu tenho uma chácara lá na região de Atibaia, conheço essa situação, conheço a situação do Atibaia, conheço o plano de recursos hídricos, conheço o problema da barragem de Pedreira. Eu diria a vocês o seguinte: se Campinas pretende fazer um reservatório para a cidade, não tem o menor sentido fazê-lo no leito do rio Atibaia. Pode, sim, considerar outras alternativas, como, por exemplo, como eu mencionei, fazer fora do rio, que fica fora das oscilações do rio Atibaia, e aí sim, numa emergência, você tem um volume adicional. Passa a ser uma caixa d'água. Barragem no leito do rio, neste caso de Campinas, não acrescenta absolutamente nada em termos de segurança hídrica. Por quê? Porque a segurança hídrica é determinada pelas condições de operação do sistema Cantareira. Muito obrigado. Vicente, me permite duas colocações apenas. A primeira, você tem razão, vai fazer no leito do rio, vai ter que ser uma barragem... Uma questão de ordem aqui. É possível todo mundo falar e depois a gente abrir a discussão? Porque senão, assim, tem coisas que o Vicente está falando que todo mundo quer falar a respeito, que o Paulo Tigel falou, que você falou, e a gente não vai conseguir. Acho que se é uma comissão e todo mundo tem o mesmo direito de fala, a gente podia fazer a sequência inteira e depois guardar as perguntas. Senão nós não vamos dar conta. Bom, professor Emílio, eu sou democrático, vou aceitar, mas eu entendo que ele colocou duas questões que eu tinha que responder agora. É pontual, eu tenho que responder agora, depois vocês voltam a falar. Porque senão fica difícil, no final eu vou lembrar de tudo. O caso Alexandre também. O caso Alexandre também tinha para o Tigel. Aí todo mundo... Vocês entendem aquilo? Eu sigo, aqui vale a maioria. Vocês querem que todo mundo fale, depois a gente faça a réplica? Tudo bem. Eu não vou impor nada aqui não, professor Emílio. Só que eu manifesto a minha discordância, mas tudo bem. Vocês que mandam aqui, não sou eu não, eu apenas coordeno. Bom, pela ordem aqui, o próximo a falar é o Luiz Cláudio Amoroso. Carlos, eu gostaria de colocar uma coisa aqui, é só colocar a apresentação, uma janela, não é isso? E ver se está passando aí. Está aí? Oi?
Sim, a gente está vendo aqui o resumo geral. Então, o que eu gosto... Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar algumas coisas que eu li a respeito aí, e eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, né? E também queria deixar claro que eu não sei se alguém vai se ofender ou ficar bravo comigo, né? Porque eu vou colocar alguns pontos aqui que para mim são muito importantes. Então, de antemão eu já digo o seguinte: não estou criticando nenhuma empresa, nada, ninguém, nem conheço vocês com profundidade aí, e de antemão quero agradecer a oportunidade de estar participando desse grupo seleto. Admiro a todos que estão aí fazendo apresentações. Então, o que eu fiz? Eu dei uma lida na legislação, né? Então, primeiro eu queria citar pouquíssimos pontos, vai ser uma coisa bem rápida, fica tranquilo, porque eu concentrei para a gente não gastar tempo aqui. Então, primeiro, a respeito da Lei 9433, que é da Política Nacional de Recursos Hídricos, que alguns aí acho que conhecem mais a fundo que eu. Então, no seu artigo 1º, a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, e aqui eu já coloquei só algumas coisas. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Portanto, isso aí não é um parecer meu, não isso aí é lei. Portanto, foi dito aí um tempo atrás que, olha, o pessoal parece que da Ciesp, que eu conheço também, sou amigo deles, disse assim, se tiver uma empresa que queira vir aqui, ela tem que ter água. Então, eu acho assim, esse pensamento vai contra o que diz a lei. Além disso, esse pensamento também, eu gostaria de colocar o seguinte: é um pensamento ultrapassado, né? Se o empresário tem uma empresa que precisa de água e não se preocupa com isso, quer dizer, alguém tem que dar água para a empresa dele, eu acho que esse tempo já acabou. A gente está vivendo agora um outro momento em que as empresas têm que ser autossuficientes, e se não forem, elas têm que fazer uma compensação, ou seja, a gente quer uma empresa que traga benefícios para a sociedade, né? Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Depois, aqui, continuando, está falando o seguinte aqui na lei: a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, esse descentralizado, eu queria que vocês gravassem essa ideia da descentralização, que não é o que eu tenho visto aqui em algumas apresentações, né? No artigo 3º, ele fala das diretrizes gerais de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, chama a atenção aqui, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Não vimos isso na apresentação daquele senhor do PCJ. A Ângela fez uma pergunta a ele e ele disse, não, olha, a gente não viu a questão ambiental. Eu acho um absurdo, quer dizer, está aqui na lei, então está fora. Artigo 4º, aliás, o 4º ponto do artigo 3º, a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional. O que eu vi, eu posso estar errado, então me perdoe se eu estiver errado, mas o que eu vi até agora nas apresentações é o seguinte: nós temos as empresas públicas que são responsáveis por todo esse estudo que o Jaime aí se aprofundou, está fazendo o levantamento, é um assunto que até me agrada, é uma coisa bacana, mas a gente já tem tantos profissionais, só a ANA tem 550 funcionários públicos. Será que eles não conseguiriam trazer para a gente todas essas respostas de todas essas perguntas e questionamentos que o Jorge bem colocou até agora?
Será que nós temos que ir atrás desses estudos? O CONDEMA, ele é deliberativo ou é executivo? Né? Então, eu faço esse questionamento. Aqui, continuando, está dizendo o seguinte: o plano de recursos hídricos são de longo prazo, com horizonte de planejamento e tudo mais. Então, ele cita aqui que os projetos terão o seguinte conteúdo mínimo: metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Eu não vi essas metas de racionalização de uso, pode ser que existam. Até agora não foi apresentado aqui nas nossas reuniões do CONDEMA. E, por último, no artigo 3º, a criação da Agência Nacional, da Agência de Água, é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos, entre eles, promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação. A área de atuação é toda. Então, esse questionamento e esse desentendimento que a gente vê, que a gente assiste, tanto do Vicente, que ele está questionando o nascimento do projeto da barragem, né? Eu também não vi até agora uma defesa da barragem com consistência. Quer dizer, dizem que é bom, o outro fala que precisa, eu até agora não vi. E não adianta também as pessoas virem aqui e simplesmente falarem. Eu acho que a gente, enquanto conselheiro do CONDEMA, nós precisamos de respostas oficiais e não de simplesmente falas, né? Então, continuando aqui, eu só chamo a atenção para um item da lei aqui de saneamento básico. Um dos itens que fala do saneamento básico, no artigo 4º, diz o seguinte: os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. A gente tem visto, mesmo aqui no plano municipal de Campinas, né, de recursos hídricos, que foi muito bem elaborado, eu li, estão de parabéns, mas a gente vê o envolvimento da Sanasa. Eu não tenho nada contra a Sanasa, Paulo Tini, mas uma das coisas que a gente vê é que a Sanasa, ela faz saneamento básico. Então, quer dizer, eu não entendo esse envolvimento da Sanasa com os recursos hídricos. Então, olha, está aqui até o CNPJ da Sanasa, vocês podem ver aqui, ó, captação, tratamento, distribuição de água, manutenção. Mas recursos hídricos não é o foco da Sanasa, né? Então, a leitura que eu faço, pode ser que eu esteja errado, é que tanto ANA, quanto PCJ, quanto talvez a Prefeitura, eu não sei, não se entendem. E aí, me parece que quando teve essa falta de água em 2004, houve um desespero, e aí, tanto é que o Paulo Tini até citou aqui, que saiu na IPTV, olha, a gente ficou preocupado, o prefeito se preocupou porque a IPTV foi lá, falou mal, e falou da Sanasa. Então, tudo isso contribuiu para que se fizesse todo esse estudo, e aí quem ajudou a prefeitura foi a Sanasa, né? Uma proatividade até louvável, mas será que é ela que tem que fazer isso? Sabe, eu como cidadão, eu me sinto desprotegido, porque não é possível que a gente tenha que fazer todo esse estudo, não é possível que tantos funcionários públicos não nos dê como retorno um estudo bem elaborado e traga aqui para o CONDEMA, entendeu? Eu acho o seguinte, está aqui na lei do CONDEMA também, que eu queria, para finalizar e não me alongar aqui, teve aqui, agora da parte da Prefeitura Municipal de Campinas, teve aqui a instituição do Plano Municipal de Recursos Hídricos, né? Então, no seu artigo 4º, está dizendo o seguinte: o Plano Municipal de Recursos Hídricos será acompanhado pelo CONDEMA, por meio de relatório anual encaminhado pelo Grupo de Implementação e Acompanhamento. Eu não vi esse relatório até hoje, não sei se recebeu, não tenho esse conhecimento. E depois, na Lei 12.787, também de Campinas,
Está dizendo aqui, olha, o município remeterá ao CONDEMA até abril, até 30 de abril, o relatório para ciência e acompanhamento. Não vi isso. Então, para finalizar mesmo aqui, olha, está falando aqui do PROAMB, né, que o PROAMB é que tem que financiar tudo isso, mas o que eu queria finalizar dizendo o seguinte, eu vou falar agora como conselheiro do CONDEMA. Então, eu questiono o nascimento da barragem. E foi dito aqui nas discussões pelo WhatsApp, se tem outorga, se não tem. Queria dizer o seguinte, isso aí não importa. Não importa se tem outorga ou não. O que a gente está questionando é a origem da barragem. Ao meu ver, de origem nesse processo de barragem. E dizer que a outorga é suficiente, não é. Eu já tive a oportunidade, não sei se vocês ouviram falar aqui, daquele edifício que aconteceu aqui do Ecolife. Eu tive a oportunidade de falar, na época, com o promotor, que era o Grela, e ele me disse o seguinte, olha, tem projeto aprovado, está tudo dentro da lei, mas vai ser demolido. Então, eu vejo um perigo dessa barragem ter também esse vício de origem. Me perdoe se eu estiver errado, mas é o que eu estou enxergando como conselheiro até o momento que foi apresentado aqui, tanto pelo PCJ, a fala do nobre Andreu, né, e o pessoal da prefeitura também. Então, eu acho que falta uma integração entre o PCJ, entre o plano municipal, entre os políticos. Não foi apresentado trabalho, estudo nenhum aqui até agora que fosse convincente, e eu questiono a nossa proatividade de sair executando coisas que não é para a gente fazer. Nós somos fiscais dos órgãos públicos, e nós não vamos agora executar algo que o pessoal não nos mostra se existe ou não trouxe, né? Então, eu termino minha fala, me perdoe se eu fui um pouco aí agressivo, mas estou sendo verdadeiro. Questão de ordem, por favor. Pois não. Bom, eu queria só fazer 2 pontos. O Jorge, quando abriu a reunião, ele fez a apresentação dele e ele colocou para o grupo, para a gente, uma sugestão, que era a divisão do grupo de trabalho com 2 temas, o biodiversidade e o outro recursos hídricos, tá? Segunda coisa é que, aproveitando a oportunidade, eu acho que o Amoroso conseguiu aí resumir otimamente os aspectos que são o que nós estamos questionando de uma forma geral em relação à barragem. Apesar... Oi? Questão de ordem, não é fala. Questão de ordem é o quê? Qual é a sua questão de ordem? A minha questão de ordem é sobre o que o Jorge propôs. O Jorge propôs 2 coisas. Uma foi você, outra foi o Jorge. O Jorge propôs a gente decidir sobre os 2 itens da proposta dele de trabalho, e depois você propôs de a fala ser aberta para todos de uma vez, para depois eles responderem. Aí o Jorge respondeu, mas colocou que isso seria, se o grupo concordar, poderia se abrir a todos. Aí a vez da fala era do Amoroso, que colocou muito bem aí as coisas dele, eu concordo em gênero, número e grau. Então você está querendo... E a gente não decidiu... E a gente não decidiu os 2 itens que foram colocados. Você colocou um e não se teve resposta do que a gente vai fazer. E no tom da reunião aqui, a gente vai ficar aqui até umas 9 horas da noite nesse ritmo. Acho que vai ficar meio complicado. Eu queria entender só a dinâmica da reunião. Só aproveitando a questão de ordem também, Rodolfo, eu entendo que não existe uma apresentação do Jorge, né? É uma fala dele e todos os conselheiros que estão aqui presentes também têm direito de colocarem os seus pontos de vista. O Jorge colocou o ponto de vista dele e eu acho que todos os conselheiros têm que colocar seu ponto de vista. Então, faz sentido essa lógica de todos falarem e para a gente começar essa discussão, né? Rodolfo, por favor, É isso. Rodolfo, por favor, 2 coisas. Primeiro, eu
Eu falei muito claramente que eu coloquei que lá era minha fala, depois é de vocês à vontade. Vocês têm todo o direito e têm dever de falar. Segundo, a questão dos grupos que o Carlos lembrou, podemos deixar para o final da reunião, depois de toda essa conversa, a gente chegar à conclusão que pode ter 2 grupos, não tem nenhum grupo. Acho que é melhor que todos se manifestem, cara, se você concordar, se mais concordarem, no final a gente verificar se faz 2 grupos ou não. Agora, a professora Emília colocou uma coisa que eu aceitei a contragosto, que ela propôs, eu não coloquei em votação. Que todo mundo fale, depois a gente faça a réplica. Tudo bem, aqui é antidemocrático, não tem nada, vamos seguir. Se alguém tiver alguma coisa contra a proposta do professor Emília, que se manifeste. Eu já aceitei, já mesmo a contragosto. Bom, seguindo aqui, pessoal, a próxima fala seria da Tereza, seguida da Emília, tá? Oi. A minha, na realidade, é só uma parte, é bem rapidinho, em cima do que o Paulo falou. Ele falou que sobre o consumo, não foi o Paulo, não me lembro quem foi, sobre você racionalizar a água, acho que foi o Jorge, e você conseguir economizar e você fazer alguma coisa nesse sentido. E eu me lembrei que hoje eu recebi uma conta aqui, daqui da loja, e o consumo é 0. Posso mandar para quem quiser. E a gente paga isso sempre, porque tem 2 negocinhos de água aqui, e um deles a gente não usa. E ele custa R$ 166,88. 0, consumo 0. Então, você é obrigada a gastar 10 metros cúbicos. Para que você vai gastar menos? Então, é uma coisa que vai ter que ser mudada. Se a gente quer economizar água, nós temos que mudar a conta. Tá? E eu botei lá no grupo o filme que foi citado lá da Fazenda Bonita. Eu coloquei no grupo o link de uma apresentação que teve no Condema, no Congeapa, onde o Maurício da Fazenda apresentou a Fazenda. Então, para quem quiser ver o que vai ser destruído, está lá o vídeo. É só isso. Obrigada. Com a palavra, Emília. Bom, queria colocar algumas questões, acho que muito Amoroso já lembrou. Né? Queria também trazer essas premissas da política nacional para a gente poder dialogar um pouco mais com isso. Acho que ele lembrou bem qual é o papel do Condema e eu queria começar que a gente lembrasse o nome dessa comissão. Essa não é a comissão da barragem, essa é a Comissão de Segurança Hídrica de Campinas. Segurança hídrica de Campinas, acho que a gente tem que começar a entender o que é segurança hídrica. Eu coloquei hoje no WhatsApp alguns links para lembrar todo mundo que isso chega no Brasil na década de 90 e chega como um plano, uma política de segurança hídrica, segurança da água, na realidade, muito voltada à qualidade de abastecimento. E que toda a companhia deveria ter uma política ou um programa de segurança da água. Eu acho que seria interessante se a gente tomasse conhecimento de como é que a Sanasa lida com o seu programa, o que é o seu programa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a região norte, é só a região norte da cidade, né? Eu queria que a gente discutisse, acho que é papel do Condema, discutir o que é segurança hídrica para o município de Campinas. E só depois a gente discutir o que é segurança hídrica, o que a gente quer fazer, o que a gente entende por segurança hídrica de Campinas, o que o plano municipal de recursos hídricos trata como segurança hídrica para o município, que a gente vai começar a discutir uma outra, como é que eu chamo isso? Ferramenta ou instrumento para viabilizar essa política acontecer, né? Acho que a gente precisa, antes de mais nada, entender melhor o que é, se a cidade não tem, se a política municipal, o plano municipal de recursos hídricos da cidade não tem uma proposta de segurança hídrica para Campinas, talvez seja hora da gente começar a, pelo menos, desenhar o que poderia ser macro diretrizes disso para remeter à prefeitura, porque ela é quem vai executar o plano, não somos nós. Mas o que o Condema pode fazer é indicar para a prefeitura
algumas macro-diretrizes para que esse plano aconteça. Eu acho que antes da gente falar se Campinas precisa ampliar a segurança ou não, eu quero saber se Campinas tem. Porque eu nunca vi Campinas falar nada sobre isso, né? Então, eu estou muito preocupada que a gente está indo lá para a ponta da ponta do iceberg, lá no finalzinho, sem tentar ver a dimensão da coisa como um todo. E, lembrando, né? Somos um conselho que delibera. Eu acho que o que o Amoroso falou é muito importante. A gente não executa. Então, a gente tem que também ficar no tamanho que é nosso, né? Mas, para isso, a gente precisa de informações. E gostei muito que o Amoroso tenha lembrado que a gente não recebeu ainda as ações, né, que foram executadas ao longo do ano passado, ou as ações que se pretendem executar ao longo de 2020 pela Prefeitura de Campinas em relação à gestão de recursos hídricos. Obrigada, é isso. Bom, com a palavra agora a professora Maria Helena, seguido depois de Plínio. Boa tarde, pessoal. Eu até sei que eu sou bicona aqui na reunião. Agradeço a qualidade das falas de todos vocês e me sinto cada vez com mais compromisso de trabalhar seriamente. Claro que eu não vou jamais conseguir encontrar o nível em que vocês estão, mas eu tenho algumas questões só para reforçar. Logo no início eu já questionei que a gente tem mesmo que falar de segurança hídrica. E vocês já estão condensando mais as informações. Eu enviei já um zap aqui para a Andréia para perguntar diretamente, assim, rápido. Campinas tem um plano municipal de segurança hídrica? Vamos ver se ela me responde ou não, né? E aí as colocações do Amoroso eu considero extremamente bem feitas na minha condição, né? Mas se os outros também avaliam assim, ótimo, perfeito, parabéns, Amoroso, e obrigada. Aí eu vejo que a gente já terá, por exemplo, anotei aqui, devemos então escrever um ofício à SAMASA solicitando algumas respostas, devemos oficiar também à Secretaria do Verde ou ao prefeito municipal solicitando informações sobre esse Plano Municipal de Segurança Hídrica e as macro-diretrizes que existam. Então, eu gostaria que vocês identificassem passos objetivos que eu deva tomar em termos de, a partir dessa posição, né, de presidente do CONDEMA, ou se não, podemos passar para o próprio coordenador, mas a gente pode fazer oficialmente para termos essa condição de agilidade, porque eu vejo que a gente precisa, eu até precisava perguntar para o Paulo, ele disse que daqui a não sei quantos dias haverá uma apresentação de alguma coisa, eu me distraí na marcação, eu não registrei, agora eu esqueci. Existe algum prazo já que você indicou, Paulo? Depois